Boa noite, Prudentópolis. Boa noite, Pinhão. Boa noite, Nova Tebas, Lapa. E, finalmente, boa noite, pessoal de Coiuiri. Tudo bem, pessoal? Já sentiram um pouquinho a disciplina no 2 módulos, né? Vocês devem estar no terceiro, iniciando o terceiro módulo. E a gente está lidando com as questões da diversidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu vou aprofundar algumas coisas com vocês e, na sequência, abro para discussões. Se, na medida não estiverem ouvindo bem, não estiver bom o sinal, se quiserem que fale mais lento, mais alto, vocês sinalizam para mim, tá bom? Tudo bem? Bom, podemos começar? Tudo bem? Todo mundo está ouvindo bem? Oi, estou vendo que está tudo ok. Nova Tebas também, já pôs que está ouvindo bem. Imagino que Lapa, Pinhão e Prudentópolis idem. Correto? Bem, vamos lidar com as questões da diversidade. Falar de diversidade, falar do diferente, é falar do humano, né? Na verdade, as pessoas são seres únicos, completamente diferentes. A nossa íris, até tem uma linha que estuda isso, né, da medicina, que não existe íris, né, essa parte colorida do olho, idêntica entre as pessoas, assim como não existe as nossas digitais, são absolutamente diferentes, né? Você pode, todas as demais partes do corpo, do rosto, você pode encontrar similaridade, nessas não, tudo ok. Então, não é difícil a gente falar em diferenças, né? Não é difícil a gente falar em sensibilidade. Somos seres, em diversidade, somos seres diversos, né? Somos absolutamente diversos, isso nos faz. No entanto, somos tão diversos, mas tão iguais, né? Embora no universo tenham pessoas altas, baixas, loiras, morenas, magras, gordas, ruivas, indígenas, polacos, alemães, todos têm uma essência que é absolutamente igual, né? Somos seres que temos a mesma natureza, ou seja, somos humanos. E enquanto seres humanos, nós temos todos os conflitos, todas as certezas e incertezas, angústias e realizações que são comuns em todas as pessoas. Eu estou discutindo com vocês no livro a questão da sensibilidade. Na arte, e eu repetia isso ontem numa reunião aqui na universidade, que se a sensibilidade fosse matéria-prima do conhecimento, se a arte existisse em todas as estruturas curriculares, nós não perderíamos tanto tempo discutindo questões, hoje, pela falta delas, das discussões dessas questões, entram nos currículos como exigências institucionais. Por exemplo, a inclusão, as questões da diversidade, é uma obrigatoriedade no ensino superior. Hoje você tem que ter uma matéria que discuta sobre a diversidade, assim como tem que ter Libras em todos os cursos de licenciatura. Isso foi expandido para todos os cursos de todas as graduações, bacharelados também. Outra questão que já há algum tempo vem sendo, se tornando uma exigência, a cultura afro ser contemplada curricularmente. Mais recentemente a gente vai encontrar a questão do meio ambiente, né, como exigência também de disciplina ou que no currículo contemple as questões do meio ambiente.
E eu digo que se tivéssemos sensibilidade e trabalhássemos como a sensibilidade como matéria-prima em todas as áreas de conhecimento, não eram necessárias a gente estar indo discutindo especificidades, né? Basta ser sensível para você saber contemplar, saber trabalhar, saber viver. E a arte, ela traz isso. Se você não tiver sensibilidade para trabalhar a arte, você não tem o que fazer dentro dessa área, né? Mas não aquela sensibilidade pronta e acabada, sensibilidade de um senso comum. Eu me refiro a uma sensibilidade como criatividade, o exercício efetivo do sensível, né? Eu estou discutindo com vocês lá no livro, dizendo que esse exercício sensível, ele se dá num processo contínuo entre o todo que se estrutura. Há que se celebrar o sensível como suporte de toda a prática educativa. Por exemplo, quando você vê um quadro, quando você vê uma pintura, quando você vê uma dança, quando você vê uma música, o que é latente ali, senão esse exercício, essa prática criativa a partir da sensibilidade? É uma sensibilidade que se constrói, ela não é pronta e acabada, como eu já falei. Ela é um construir, é uma sensibilidade que diz respeito, exatamente, Duarte Júnior usa isso, né, a dimensão estética e estésica, né, do ser humano. Lembrando, e isso já comentei na aula, na videoaula e também no livro, várias vezes eu estou retomando esse assunto, falando dessa estética de aestesis, que estética e estesia vem da palavra que tem a mesma origem, estesis, né? Se relaciona com a sensibilidade, mas essa sensibilidade voltada para a dimensão da beleza. Estético, que significa a capacidade sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que lhe alcançam o corpo. Nós nos compomos esteticamente diariamente, né? Faz parte dessa composição a maneira de você usar o teu cabelo, os adereços que você usa nos teus dedos, na tua mão, o tipo de... Se um relógio é para ver hora, por que a gente usa N tipos de relógio? Senão, como uma forma, e se produz dessa forma, de escolha que me identifique enquanto ser no mundo. Se uma cadeira serve para sentar, por que o ser humano constrói milhares de modelos de cadeira? Um toco de árvore bastava para que a gente sentasse, né? No entanto, a gente tem cadeira de plástico, cadeira de madeira, cadeira torneada, redonda, quadrada, triangular, de aço, de plástico, né? Está no humano essa necessidade estética, ou seja, de me relacionar e me relacionar para além da funcionalidade que existe. Se uma roupa serve para nos compor, para vestir, por que eu coloco uma roupa que tem um botão diferente, um bordado diferente, uma cor diferente do outro, senão porque aquele modelo ele atende essa minha capacidade de sentir, de estar, de ser no mundo, né? Então, há essa necessidade, há essa sensibilidade, que ela é construída, e na medida que quanto mais eu experimento possibilidades criativas, mais eu tenho autonomia para ser e para usufruir dessas disponibilidades que faz o meu sensível... na construção do meu sensível cada vez ficar mais elaborado, né? Eu já falei com vocês lá no pressupostos da sonorização, a questão sensível do nosso ouvido. Eu tenho que ter sensibilidade para ouvir, né? Mas se eu não construir essa sensibilidade, qualquer tuxe-tuxe da música midiática vai me satisfazer. Na medida que eu vou elaborando novas formas sensíveis, de escuta, cada vez essa minha sensibilidade auditiva vai ficando mais elaborada, mais aprimorada.
até que eu já não me satisfaço com qualquer batida, com qualquer repetição. Aquilo para mim já não dá conta das minhas necessidades, né, da sonoridade que eu possa vir a experimentar. Assim se dá em todos os planos, né, como que a gente se relaciona em todos os níveis quando se fala em arte e educação. Ele é um construir que se faz através, interminavelmente, desse senso estético. Voltando às questões da diferença. A diferença, na verdade, ela só existe na relação que, no mínimo, existam duas pessoas. Quando só existia uma pessoa no planeta, não existia diferença nenhuma. Foi necessário vir mais uma para ver que aquela, uma era, quem sabe, homem, outro era mulher, um era alto, outro era baixo, um falava rápido, outro fala lento, um era estressado, outro era calmo, enfim, todos os parâmetros necessários, eu preciso de ter uma certa, de serem mediados. Eu estou recebendo algumas mensagens do pessoal de Goiôerê, dizendo que está um temporal muito forte lá, e se acabar a energia, eles estão saindo de cena, né? Isso é uma diferença. Pinhão falaram também do som, que estão com problemas, mas já retornam. Espero que em breve estejamos todos de uma forma mais igualitária. Falando em temporal, aqui também teve um ciclone que passou por aqui essa tarde e foi violento, foi bem, até estelhou a casa da minha mãe e o pessoal está aqui bem, o tumulto está grande e está generalizado aqui em Guarapuava também. A faixa que isso pegou deu um estrago bem grande. Pessoal, então, sinalizem, né, se quiserem que eu interrompa, e nós vamos dando continuidade, porque por enquanto eu estou entendendo que está tudo ok. Tá? Bem, eu estava falando da diferença, que essa diferença, basicamente, ela existe quando existe dois. É o fator determinante para que exista essa diferença. No entanto, ainda é preciso desses dois para que se somem um inteiro, né? E isso é o belo, o harmonioso, que se estabelece num certo equilíbrio que se dá entre as partes. Se eu pensar numa obra do Rembrandt, né? No claro e no escuro, é preciso ter o escuro para que o equilíbrio do claro e do escuro, para que naquela obra esse inteiro, esse belo, ele possa comungar e existir como um todo, né? E na verdade o artista ele busca isso, entre o que uma das poéticas que a gente teve na Bienal, 29ª Bienal, que era do invisível, né? Quer dizer, os espaços que eu não identifico, mas que existem. E esses espaços que existem também interferem na minha maneira de viver. Então, é preciso ter duas partes para que eu possa valorizar esse inteiro. Ok, Pinhão? Parece que já resolveram os problemas de som, né? Tá tudo certo, né? A dualidade é muito importante para que haja o equilíbrio, né? Se eu tiver, até numa música, ouço uma música que ela tem uma sonoridade contínua, né? Eu preciso dar pausa para dizer, ai, que alívio, né? Eu preciso dar pausa para me dar entendimento da sonoridade da massa sonora que vem em seguida. Eu preciso da cor, mas eu preciso também da sombra. Eu preciso do claro, mas eu preciso também do escuro, porque um valoriza o outro. Na hora que eu interrompo o claro, eu vou estar valorizando o escuro, né? Na hora que eu interrompo o escuro, eu vou estar valorizando. E isso dá uma inteireza, isso vai dar essas dualidades que elas se fundem e se transformam e que formam o todo que a gente reconhece. Essas questões da sensibilidade que eu estou lidando com vocês e que eu estou insistindo e que eu estou dizendo que a questão da inclusão
ela é uma construção desse sensível, senão nós nunca vamos chegar a uma política real de inclusão. Também, em diferentes áreas, ela tem sido abordada. Por exemplo, o Capra é um físico, né, que da física quântica, o ponto de mutação, o tal da física, entre outros livros que ele explica essas questões que permeiam hoje, que revolucionam, inclusive, a tecnologia. No entanto, é um cara que desenvolve hoje uma sensibilidade ecológica e ele fala de educação ambiental. Ele, através da física, ele teve essa maneira de ver diferenciada e de criar e consegue estabelecer um novo olhar, né, sobre a física e fala da educação ecológica. Schaefer, que com certeza vocês estudaram comigo, depois na sequência acho que com a Érica, a Daiane, Schaefer é outro cara, que também músico, estudioso, e que hoje fala numa sensibilidade sonora. Não basta só a música, ele faz uma música localizada dentro de uma paisagem, dentro de uma outra esfera que dialogue com uma esfera ambiental também. Com certeza vocês já ouviram falar em Leonardo Boff, né, um teólogo, e que hoje, também da sua área de formação, ele vai para uma outra área através dessa sensibilidade e fala da sensibilidade social. Ele diz: a gente se preocupa tanto com a exterminação, né, de bichos e de espécies no planeta, esquecendo que a espécie que está sendo extinta é a humana, né? O homem pobre é que está em extinção do planeta, que está morrendo diariamente de fome, de frio, né, dentro desse planeta. Um outro teórico da área de matemática, expoente na área de matemática, o Bertrand D'Ambrosio, também sai da sua área lá da matemática, da lógica, e fala numa outra sensibilidade, da paz educacional, né? Ele diz: hoje, se a gente não tiver uma cultura da educação para a paz, não adianta português, matemática, história, geografia, a raça não sobrevive, né? Então, conclui-se que a falta de sensibilidade é a grande questão que provoca a exclusão, porque ela cria uma insensibilidade em relação ao outro que é diferente. Mas como? Então, uma exclusão de todos, porque todos somos diferentes a princípio. E aí a gente vê que a inclusão não é recente. A gente vê uma Helen Keller, surda, muda, que há mais de 100 anos atrás consegue passar por uma universidade, ter o domínio de 4 idiomas e ser a representante na ONU, né, das pessoas com deficiência. Vamos lembrar do Louis Braille, né, que também foi uma pessoa que, apesar da sua cegueira muito cedo, inventa um código, né, reinventa, porque era um código, o código Morse, que depois foi um código utilizado em mecanismos de guerra, e daí o Louis Braille reinventa, acoplando 6 pontos e fazendo todo o código Braille que a gente conhece até hoje e que possibilita pessoas cegas a se comunicarem, né, com um tipo diferenciado de escrita. Isso mostra que a prática da inclusão e da exclusão acontecem a todo momento. A inclusão e exclusão é a aceitação do outro, mas não do outro fora, é do outro em mim. Eu sempre digo que a maneira com que você implica, a maneira com que você, já comentei, já fiz vários comentários nesse sentido, a maneira com que você se distancia do outro não é um outro concreto. E isso é lembrado também como uma na Eminências Poéticas, né, que é o tema da Bienal desse ano, lida com esse outro negado em mim, porque ele me revela. Quando a gente implica muito com alguém, nada mais é porque a outra pessoa tem o que eu trago escondido denunciado nela, e isso eu não consigo aceitar. Então é mais fácil eu excluir do que eu internalizar determinadas culpas, ou determinados ranços, ou determinados visgos que eu possa trazer,
e eu excluo o outro, mas na verdade nesse outro está cheio de coisas minhas nele e por isso me impedem a aproximação, né? É interessante a gente pensar nisso nas nossas relações sociais, né? O nosso ego, ele acha feio tudo que não é espelho, né? Então, o tempo inteiro a gente está lidando com essas coisas mal elaboradas nossas, colocando para fora como se concretamente aquilo estivesse no outro. Absolutamente nada que está fora de nós, que eu não tenha lá dentro, eu não reconheço fora. Se eu reconheço, se eu implico, se aquilo me dá muita raiva no outro, é porque eu estou cheio dessas coisas em mim, né? Então está lotado em mim, porque eu só consigo reconhecer aquilo que eu tenho dentro. Se eu falar um fruto lá do Nordeste ou lá da África que vocês nunca provaram, a hora que eu falar o nome desse fruto, ninguém vai sentir nada, porque não conhece, não vai sentir nem desejo, nem vai ser indiferente. Mas na hora que eu falo morango, maçã, banana, enfim, falo alguma coisa que é conhecida, isso me traz um sentimento. Eu digo, ai, gostoso, ai, não gosto. Ou, eu tenho o referencial e passo a reagir conforme esse referencial que eu tenho. Então, pensar nisso, né? O nosso inconsciente, ele nos denuncia e nos relata, né? Embora isso também é trabalhado, lembrança e esquecimento, foi trabalhado, né, na Bienal do ano passado, e outra poética bem interessante, que a gente vai fazer algumas coisas no final, é o outro, o mesmo, né? Porque no outro, eu vou identificar exatamente o que eu tenho, de bom ou de ruim, mas é a minha referência. Goiôerê, lá, professora web, está travando. Só em Goiôerê isso está acontecendo? Não... Querem que fale mais devagar? Fica melhor? Goiôerê, se puder me sinalizar com alguma coisa. Nos demais está ok? Eu vou tentar falar mais devagar para ver se não dá problemas lá no entendimento de Goiôerê, né? Estão insistindo nisso que está travando, mas eu acho que em função desse temporal pode estar dando algum tipo de interrupção. Eu vou tentar falar mais devagar para ver se a gente minimiza esses problemas, tá ok? Retomando, então, essas questões da diversidade, quando eu falo em educação, eu estou falando ainda nos pilares apontados pela Unesco, do aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Toda a área de conhecimento, o sentido dela é isso, que resulte numa certa convivência aceitável, legal, aonde seja possível socialmente esse relacionamento, né? Aceitável. Eu preciso aprender determinadas coisas e com esse aprendizado aquilo tem que ter um fazer. Eu tenho que ter uma produção com esse aprendizado. E essa produção me faz ser melhor. E eu sendo melhor, obviamente eu vou conviver melhor. Né? Por quê? Porque o conhecimento é uma construção social. Né? A gente não está diante de um mundo social, a gente vive no mundo social. Né? A gente vive nele. À medida que a gente procura o significado dessas coisas, a gente procura um significado social. Né? Quando você vê, por exemplo, uma obra do Arthur Bispo do Rosário, né, artista contemporâneo brasileiro, hoje referência dessa Bienal que está acontecendo em São Paulo, o que eu vejo? O Arthur era um cara que viveu recluso num hospital psiquiátrico, né, grande parte de sua vida, ficou tramitando entre a realidade e as suas fantasias. Ele construía objetos, ou fazia construções, fazia instalações, a partir dos próprios objetos de dentro do hospital. Então, ele, com caixas, com papéis, com
mantos, com roupas, ele ia fazendo as suas instalações, né? Entre o delírio, a sua fantasia e a realidade, ele construía e passou todo esse tempo fazendo uma construção da sua obra, que na época não foi entendida como tal, né? E hoje é uma referência, tanto que hoje, quando talvez não seria exagero nenhum falar, ser o artista contemporâneo, com maior referência dentro hoje dessa proposta da Bienal, que é uma proposta de arte, né, que internacional, né, que acontece e que a gente tem acesso. E ela traz, né, a produção das suas peças, todos os utensílios, enfim, tudo que ele utilizava e que mapeava essa determinada realidade. Era o significado social que ele dava. A partir do que ele tinha, ele fazia a sua produção. Tem uma outra artista que ela lida com tecelagem, é uma das salas também da Bienal, brasileira também. Aí ela lida com o que é esse tecer, né? O tecido é um material que ele se faz desde que, né, o homem primitiva já utilizava a tecelagem, né? Ele já produzia a partir do momento que ele começa a se vestir e mesmo com as vestimentas peles de animais, em seguida ele passa a tecelagem, né? Ele passa essa produção material da sua proteção. Então, ela lida com os tecidos, uma das instalações, ela desmancha as blusas de lã de todas as pessoas da família e reconstrói naquela instalação essas peças, esses nuances de cores, até daqueles fios ela dá um novo significado, que é o seu significado social. E ali ela traz a importância afetiva que a gente tem até na utilização, né? Quem que não tem uma peça lá da mantinha do bebê, que quando saiu do hospital, do filho, do neto, ou o sapatinho do bebê, ou a manta que a bisavó confeccionou, enfim, a colcha de retalhos, né, que foi a história da sua família. Essas memórias, essa tecelagem também social que se constrói num produto, o artista hoje se apropria disso numa nova elaboração. Então, é sempre uma ressignificação desse mundo social a partir das nossas memórias, das nossas lembranças, da nossa história, e isso nos faz estarmos no mundo, né? E a gente aprender com a inserção desses diferentes contextos, pontos de vista e culturas ampliam a nossa percepção sobre a heterogeneidade do mundo contemporâneo. Quando eu lido com aquele tricô que a minha família faz, com o crochê que as minhas vizinhas fazem, com aquele tipo de bordado, eu estou resgatando todo um território social, afetivo, que me forma, que eu estou ali, que é um estar meu no mundo. E quando eu vejo ali como uma estética de um cotidiano, isso é educação ambiental também, né? Embutido nisso, existem outras questões, mas não é isso que eu quero me referir, é só que eu queria fazer ligação com o que eu já falei. Essas coisas começam a interagir, e eu começo a ver a arte além daquela função da venda, ai que bonito, não é para bonito, não é para vender, mas é para me revelar enquanto ser no mundo. E isso me aprimora sensivelmente esse estar no mundo. E aí eu vou perceber que tem um cego que ele não vê da mesma forma. E cego não tem que se trabalhar só com música. Não raro eu tenho depoimentos de pessoas cegas e que dizem que o professor de arte está trabalhando, por exemplo, está trabalhando com uma imagem
que manda o aluno cego ir para a biblioteca pesquisar a história da arte, porque imagine como que eu vou trabalhar imagem com cego. Agora, eu tenho que entender, e por isso eu trouxe tantas leis lá no livro, e é importante a gente conhecer a pessoa e conhecer também o como trabalhar com essa pessoa, porque hoje a audiodescrição é uma obrigatoriedade. Todos têm direito à arte e à cultura, mas cego então não é todos, porque se um cego passa num cinema e esse cinema é legendado, esse filme é legendado, ele não tem acesso nenhum, porque não tem audiodescrição. O que é audiodescrição? É aquele aparelhinho, né, que a gente às vezes vai num evento que tenha internacional, né, você põe o tradutor simultâneo, né, do que o orador lá estava, a tradução do que ele está falando. O cego tem direito a isso, ele vai num teatro, ele tem que ter esse aparelhinho e que eu passe a relatar as cenas da peça que são silenciosas, né? Mas a imagem, a roupa, a cena está falando algumas coisas. Ele vai numa apresentação de dança, ele tem que ter a audiodescrição do que passa, ou ele não tem que ter acesso, né? Mas cego não enxerga a dança, mas cego não enxerga o movimento, ele não anda, ele não se locomove, ele não tem um corpo também com a mesma estrutura que eu tenho, então ele dança sim, né? E essas experiências, a gente chama, né, o corpo não imagético, porque muito das nossas, que nós temos resultante do nosso comportamento, tem a ver com aquilo que a gente enxerga. Então, de repente, eu faço assim com a cabeça, porque eu vivo numa cultura que fazem assim com a cabeça, né? Eu faço assim, né? Aqui que vocês enxergam. Eu estou fazendo, pessoal, tá tudo bem? Eu faço assim. Então, pessoal, até cego não tem todos esses movimentos. Por isso, até a decodificação, e aí na arte é muito legal a gente trabalhar, essa forma de você decodificar movimentos para ele saber que ele tem esse potencial e pode fazer, né? A gente tem expressão para chorar, expressão para sorrir, expressão de preocupação, e essas expressões do mundo da imagem, do imagético. Porém, quem não tem os olhos para ver, ele precisa que isso seja, a audiodescrição aconteça, ou seja, alguém tem que passar essas informações, porque ele vive num mundo que as pessoas são assim e que falam isso também, né? E que se comunicam através disso. Bem como um surdo, ele tem uma sonoridade, ele tem um corpo sonoro, um batimento cardíaco, uma pulsação sanguínea, uma pressão arterial, logo, ele também é uma pessoa que deve se apropriar do conhecimento da sonoridade e, através das práticas sonoras, vai auxiliar ele a se comunicar com isso também. Né? Não é para formar músico, não é para... Isso na escola, nenhum aluno, não é só o surdo, nenhum deles, a música não está lá para formar músicos, não está lá para formar artistas visuais, escultores, pintores e teatro, né? Então, essa heterogeneidade no mundo contemporâneo nos faz pensar diferente. E por isso a gente estudou esses sujeitos, né? Quem são esses sujeitos? Tem deficiência intelectual, que lembra que eu pedi até foi a última, eu imagino que vocês devem estar fazendo ainda, que eu pedi uma tabela de acordo com o que diz. Por quê? Porque lá nas diretrizes curriculares do Estado do Paraná diz assim, dificuldades de comunicação e sinalização. Daí, por que tabela? Quem que precisa né? Quem que são os atores, né? As pessoas que precisam de sinalização diferenciada? O surdo, ele precisa de sinais para ele poder falar, sinalização. O cego, ele precisa de audiodescrição, ele precisa do braille, ele precisa de um tipo de comunicação. Então, o surdo, o cego, o autista, ele precisa também de uma forma diferenciada de comunicação. O disléxico vai precisar também. Depois tem transtornos, né? Pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade,
Volto ao autismo aqui também, né? E outras, síndrome de Rett, de Asperger, eu falei alguma delas no livro e tal, são pessoas que possuem alguns distúrbios, e que precisam de uma forma diferenciada de aprender. Ah, mas eu tenho que fazer curso, eu não tenho curso para aprender, mas na vida não é assim. Você não está andando na rua e encontra um negro e diz assim, não posso falar com você, eu não tenho curso para isso. Se você encontra um indígena, você diz, ah, não posso conversar se eu não fiz curso para isso. Se encontra um cego, não posso conversar, tenho que fazer curso, senão não pode. Não, a vida não é feita assim, né? Quer dizer, a gente não precisa de curso para se relacionar, a gente precisa de sensibilidade para se relacionar. Ah, mas como que eu vou trabalhar com o cego? Eu nunca trabalhei com o cego. Pergunta para ele, como que eu me comunico com você? Qual que é a melhor forma de eu te ensinar? Por exemplo, eu quero te ensinar as obras do Arthur Bispo do Rosário. É um cara que trabalhava com tecidos, trabalhava com caixotes, trabalhava com... Ó, vou tentar representar, assim você está compreendendo, vamos tentar montar isso daqui, né? E com isso você está conseguindo... É conversando, é sendo sensível para ir até o outro e capturar do outro as necessidades que ele vai sinalizando, e nós somos assim. Às vezes eu explico alguma coisa e meus alunos não entendem, de repente eles sinalizam, ó, professor, não explique desse jeito, explique de outra maneira que daí eu entendo, né? Eu acho que quando eu pedi para vocês a tabela, talvez vocês não entendessem tanto quanto agora eu falei. São 3 características, uma é sinalização e comunicação, outra é pessoas que têm precisam de um mecanismo diferenciado de aprendizado, que são os transtornos e os distúrbios, e outros são os superdotados ou altas habilidades. São 3 só, né, as categorias. Quem que é atendido em cada uma dessas categorias? Ah, agora eu entendi o que é para fazer, né? Quer dizer, é assim que a gente se relaciona o tempo inteiro. A gente vai sinalizando. É a história de um casamento, né? Vai um sujeito, vai o outro, e se cada um tentar adestrar o outro à sua maneira, está fadado ao fracasso. Agora, na medida que a gente tem esses mecanismos de saber entender o outro e saber as necessidades, os sinais que o outro me passa e agir a partir deles, e eu também ensino os meus sinais e passo a agir perante eles, vai ser transformando, né, todo esse código vivencial. Nós somos seres assim, a gente precisa de sinalizações, a gente precisa conversar, e conversando a gente se entende, já diz a máxima popular. Então o diálogo deve ser a premissa primeira para atender qualquer tipo de alunos especiais, né? O dialogar é a função primeira e básica de qualquer educador, né? Tanto dialogar o nosso conteúdo, dialogar com a atualidade, com a contemporaneidade, quanto dialogar com a quem ele se destina também, né? Nesses 2 aspectos. E eu tenho que esse diálogo estabelecer determinadas práticas, né? Que é a questão da didática, que vai ser permeada de como ensinar, né? Então, é muito importante você conhecer o contexto do aluno, como que ele aprende. Eu explico até no livro, né, que a minha prática se deu, e hoje ainda recebo muitos livros que eles simplesmente são, por exemplo, tem uma imagem, e essa imagem é feita com desenhador, é feita com barbantes, é feita com alto relevo para o cego entender um contorno. Mas só que cego não percebe o mundo dessa forma. E eu cito, né, eu gosto sempre de voltar a essa história da minha aluna que queria aprender a desenhar um rosto. Eu, ainda acadêmica do curso de arte e educação, corri fazer todas as formas possíveis de se desenhar o rosto como as pessoas desenham. Oval, quadrado, redondo, pera, e isso eu fazia em relevo, fiz com barbante, fiz com cola, para que ela percebesse, né, e fiz com diversas materiais. Quando ela passou a mão naquele cenário que eu tinha feito, e ela percebeu o rosto desse jeito, ela, rosto é assim? De que jeito, Iglesias, se a gente é assim? Ela percebia o mundo de uma forma e eu queria ensinar da minha forma de ver. Então, o professor tem muito isso, ele quer passar os conteúdos dentro da sua compreensão,
da sua maneira de desenvolvimento, de construção psicointelectual, quando o outro não tem exatamente aquela forma de pensar. E aí que vem a questão hoje de a gente discutir a diversidade. Quer dizer, eu preciso pensar de que formas e partir do contexto, daquilo que é contextual, né, numa forma de aprendizado do meu aluno. Né? Essa é a grande questão. E por isso eu ensino o mesmo conteúdo de diferentes formas. Né? E já falamos isso lá até na oficina, né? Eu citava isso. Tem aluno que é auditivo, tem aluno que é visual, tem que é o sinestésico corporal. Enfim, a gente tem diferentes formas, né, dessa construção. E nisso chegamos na questão da avaliação. E daí? Como avaliar? Né? A gente tem que entender que avaliar não é medir conteúdo. Né? Avaliar não é uma fita métrica que vai dizer, ó, fulano sabe tanto, sabe 85, 82, né? Mas sim uma construção, né? Contínua, gradativa, cumulativa, né? Que possibilita a análise de toda a ação docente com o propósito, né? Que objetiva aquela disciplina. E depois, quando eu vejo o aluno, ele teve como aprendizado 1 ou 2, não é o aluno que não aprendeu. A minha prática docente não deu conta para as necessidades que esse aluno tinha de aprendizagem. Que formas que eu lancei mão para que esse exercício se acontecesse, essa construção acontecesse. Aí eu vou e dou um exame exatamente igual eu fiz a prova anterior. Claro que eu só estou legitimando a exclusão. Eu estou dizendo, olha, você não aprende, o problema é em você. Isso é exclusão, né? Quando eu não penso quais os mecanismos se adaptam para diferentes realidades e busco possibilidades de me integrar, né, a esse tipo de conhecimento. Estou recebendo um pedido do Polo de Prudentópolis disponibilizar na página para que possamos assistir novamente. Acho que estão com problemas da recepção. Aí eu vou entrar em contato com em seguida a gente vai conversar com a Kari e ver sobre essas possibilidades. Então, isso, a trajetória muitas vezes não é a que tínhamos imaginado, nem a que os outros colocam como melhor. Simplesmente é o caminho desbravado entre professor e aluno. Né? É a articulação entre professor e aluno. Não esquecendo que aprender está vinculado, né, com aprendizagem e ensino, e a educação ela está imbuída da experiência. É a experiência que nos leva à forma desse ensino. E, encerrando, eu retomo as palavras do Ricardo Ross, cego, hoje é uma das referências em políticas educacionais no Brasil, professor da Universidade Federal do Paraná, que diz: ser cidadão também supõe a apropriação e a fruição do saber acumulado historicamente, das formas desenvolvidas de conhecimento, de seus símbolos e códigos, de tal maneira que constituem instrumentos imprescindíveis ao pleno exercício da cidadania. Por isso, um cego tem que aprender visuais, sim. Ele vive numa cultura que essa arte, essa produção artística que nós chamamos de visual, representam essa sociedade. É um código elaborado, é uma área elaborada, relacional do ser no mundo, através desse código, através dessa produção, através dessa simbologia. E ele vive nessa cultura que é permeada por isso, então ele aprende sim. O surdo tem que aprender música sim. O deficiente físico ele tem que dançar também, porque a dança, ela não é o balé, a dança é o movimento. E ele explorar as possibilidades dele estar no mundo através do movimento, através dessa sinestesia, o faz lhe dar essa plenitude a esse exercício enquanto cidadão. Né? Então, pessoal, eu estou recebendo também em Goiôerê pedindo a disponibilização, né, no Moodle,
dessa conferência. Eu, sinceramente, aí sou eu o ser diferente. Vou pedir ajuda para a Karen, para dizer como que isso pode ser disponibilizado, para que vocês tenham essa discussão, bem importante. E abro para as questões que vocês, né, ficaram pendentes, dúvidas, dificuldades, enfim. Eu estou falando em diálogo, é o diálogo que se abre para que se efetive esse ensino. Então, estou pronta para poder dialogar, tá? Seria bom, novamente, antes de fazer a tarefa, o que será? Lá, acho que não concluiu ali. Seria bom a conferência antes de fazer a tarefa? Goiôerê também está sinalizando que começou a travar o sinal. Vamos aproveitar, antes da tarefa, né, algumas questões que vocês gostariam que a gente conversasse sobre elas. Como que foram para vocês as tarefas? Foi tudo tranquilo nos módulos? Obrigado, pessoal do Nova Tela. É bom ter esse retorno, né? Porque aqui completamente uma solidão povoada. Está cheio de gente desse outro lado, mas aqui eu estou absolutamente sozinha falando para uma máquina. E isso, para um professor, vocês são professores, são educadores, sabe o quanto isso compromete a nossa comunicação, né? Então, legal que vocês captaram, né, a mensagem. Obrigada, gente. Prudentópolis também. Estou com saudades de vocês, gente. Eu achei até que essa disciplina teria uma oficina para a gente mais uma vez se encontrar, mas essa disciplina, ela só é online. Então, nosso encontro fica, quem sabe, para o futuro, né? Não tem nenhuma questão lá no livro, nenhuma questão nas tarefas que vocês fizeram, que ficou dúvida? Eu vou começar a complicar, gente, para deixar, pelo jeito, é muito fácil a coisa. Então tá, então vou dar uma atividade para vocês daquelas de lascar, tá bom? Tá legal. Vocês me veem. Eu não vejo daí vocês, o pessoal da Lapa está dizendo que quer ver na web, fica mais fácil. Ainda não passei o prazo da tarefa. Então, o Paulo do Pinhão diz que ainda está com dúvida na atividade da tabela. Eu dei um exemplo lá. Na tabela, vocês vão colocar essas três questões. Eu pedi para vocês irem lá nas diretrizes curriculares do Estado do Paraná, tem no Dia de Educação, lá no site, e vocês vão ver lá as três categorias que dividem a educação especial, falando em diretrizes. E que eu já falei aqui na web, mas como o sinal está ruim, talvez seja em função disso. Uma categoria que vocês vão pôr lá na primeira linha, se chama dificuldades de sinalização e comunicação, tá? Isso vai estar na primeira linha. Quem que são as pessoas deficientes, quem que são as pessoas que se caracterizam nesse tipo de atendimento? Então, na outra coluna, vocês vão escrever quem são essas pessoas. Cego, eles precisam
de uma forma diferenciada de comunicação, que é o braille. Surdos precisam de uma forma de sinalização, que é Libras. Disléxicos, além da letra, eles não decodificam a letra, eles precisam de uma forma diferenciada de comunicação. Eu tenho que falar para o disléxico entender. Então, dislexia entra lá. Isso na primeira linha. Na segunda linha, o que vocês vão fazer? Na segunda linha vai aparecer lá distúrbios e transtornos. Quais que são os distúrbios e transtornos que dificultam, dificuldades de aprendizagem, né? Quais que são essas pessoas que têm essas dificuldades de aprendizagem? Quem é deficiente intelectual tem dificuldade de aprendizagem. Quem é autista tem dificuldade de aprendizagem. Quem tem hiperatividade tem dificuldade de aprendizagem. Quem é déficit de atenção tem dificuldade de aprendizagem. Não é questão de comunicação nem de sinalização. Eu tenho que arranjar uma forma diferenciada, senão eles não aprendem, tá? Isso na segunda linha. Na terceira linha, altas habilidades. Aí são pessoas com altas habilidades, está tudo ok. Isso é a tabela, é isso que vocês têm que fazer. Tá ok? Entenderam? Legal, Goiânia, Prudentópolis, Pinhão. É aquilo que eu falei, das diferenças. Às vezes escrevendo não entende, mesmo eu dando exemplo, mas falando a gente entende, né? Isso é educação especial. Posso fazer a proposta da atividade? Tem mais alguma dúvida em alguma coisa? Prudentópolis, sim. Goiânia, sim. Pinhão. Nova Tebas. Lapa. Beleza. Eu vou lhe dar... a proposta é bem em arte contemporânea e bem em educação especial. Vamos tentar, tudo isso que eu discuti, vamos tentar fazer uma produção disso, tá? Então, retomando o Arthur Bispo do Rosário, vou ler algumas coisas aqui só para a gente contextualizar, tá? Ele viveu por meio século recluso num hospital psiquiátrico, transitando entre a realidade e o delírio. Acreditava estar encarregado de uma missão divina e utilizava materiais dispensados nos hospitais para produzir peças que mapeavam sua realidade. Valendo-se da palavra como elemento pulsante, manipulou signos e brincou com a construção e desconstrução de discursos para criar bordados, estandartes, objetos que seriam posteriormente consagrados como obras referenciais na arte contemporânea brasileira. Inclusive, ele passou a vida inteira fazendo o manto, que era o manto do grande encontro, do encontro final que ele teria. Ele fez um manto como se fosse um manto de um rei, de um príncipe. E ele usava a palavra também, não só o signo, mas a palavra para esclarecer aquilo que ele queria propor. Aí, isso é uma poética, vocês sabem que a eminências poéticas, o tema dessa Bienal desse ano, porque a arte, assim como a vida, não está terminada. Às vezes, Goerê pediu para repetir o quê? O que eu li do Arthur Bispo do Rosário? A leitura que eu fiz sobre o Arthur Bispo? A proposta eu não fiz ainda, só estou fazendo alguns comentários. Por enquanto, eu só estou trabalhando com vocês essa construção para depois vocês fazerem, tá? A proposta eu não realizei ainda. Então, eu só contextualizei o Arthur Bispo do Rosário e estou falando de eminências poéticas, que eminência é aquilo que está prestes a acontecer.
Então, o produto artístico, ele não está pronto e acabado. Tanto que a cada receptor, ele pode ter um resultado, né? A cada receptor, ele pode ter diferentes formas de ser recebido e significar diferentes coisas. Por exemplo, quando eu vejo as produções do Arthur Bispo do Rosário, dependendo do meu referencial, da minha vivência, eu vou ter um entendimento com aquela produção, né? Então, sejam com as caixas, ele mexe muito com os papelões, com caixas, e põe palavras naquilo e escreve versos e escreve algumas coisas. Quanto o manto, que ele passou a vida inteira construindo para o Grande Encontro, e dependendo do que eu entenda como o meu Grande Encontro, eu realizo e talvez eu tenha a minha própria projeção naquela obra que ela se termina a partir das minhas referências, né? Aí tem uma outra proposta, a outra poética, que vai lidar exatamente... Então eu trago o Arthur Bispo do Rosário não porque ele era tido como louco e ficou num hospital psiquiátrico, tá? Eu quero trazer que fantasia e ilusão todos nós vivemos. Tem pessoas que passam a vida inteira não construindo um manto, né, para o Grande Encontro. Tem gente que passa a vida inteira construindo casas, construindo bens materiais, construindo profissões, construindo relacionamentos, né? Vivem sempre começando um novo relacionamento. Elas estão construindo formas de se relacionar, elas estão construindo o seu manto divino para um Grande Encontro. Tem pessoas que passam, pode ver, eu conheço, né, nas nossas relações, tem gente que daria tudo para ter uma casa. Na hora que tem a casa, ela quer ter também a geladeira duplex, ela quer ter a TV LCD, ela quer ter isso, e passa a construir. Esse é seu manto que a vida inteira está construindo, e quanto mais ela acha que mais precisa trabalhar e conseguir mais para ter mais. É uma forma é uma construção também. Outros profissionalmente, né, fazem a graduação, fizeram a educação básica, fez a graduação, fez o pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Sempre parece que aquilo não termina nunca, a realização, né? E eu não estou colocando mérito de julgamento nisso, naquilo. Mas assim como ele tinha uma loucura, e a loucura era essa construção interminável de um viver, nós temos as nossas loucuras e passamos a vida inteira correndo atrás, né? Atrás disso. Então, eminências poéticas são nossas formas de viver também. Ela nunca está acabada. Eu vejo esse pequeno ciclone que passou aqui em Guarapuava hoje, e que pode ter destruído casas e várias outras coisas, aonde as pessoas ficam estarrecidas. Meu Deus, a vida inteira, vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, lá com o Sandy, né? Né? De repente vem alguma coisa, as pessoas estão inertes perante uma ação, né, do planeta, do tempo e tal, mas se sentindo destruídas em toda a sua construção. Isso passa a ser uma loucura também. A gente constrói como se aquilo fosse permanente e não é, né? Então, de repente, esses nossos mecanismos de viver nos revelam e nos delatam uma forma de pensamento que é loucura também, né? Aonde que está escrito, aonde que tem que ser assim. A Pele do Invisível foi uma das poéticas trabalhadas na última Bienal. O que trazia? A Nova Tebas parece que tem um temporal lá e está travando também a recepção. Vamos estar com problemas, mas vamos tentar depois saná-los, né, na medida do possível. A Pele do Invisível é aquilo que forma o entendimento da visibilidade não só de um plano físico, mas dos diferentes contextos sociais e históricos. O que está por trás de determinadas coisas? Quando você chega num ônibus e senta no banco que é destinado a uma pessoa idosa, a um deficiente, o fato de você estar sentado ali diz assim, ele não existe, né?
A hora que um deficiente vai num banco, um cadeirante, e não tem escadas, o que está uma mensagem cultural ali para ele? Você não existe. Aqui todo mundo tem direito a entrar, e ir e vir, todo mundo que anda, né? Se eu não tiver rampa para te aceitar, você não tem os mesmos direitos que o outro. Até um banheiro, onde no banheiro não passa na porta uma cadeira de rodas, eu estou negando o ir e vir dessa pessoa. Isso é a pele do invisível. Quando eu não contemplo as diferenças, eu vou, essa aula que eu estou dando, se eu estivesse usando um material visual e tivesse um cego, eu estaria dizendo para o cego, você é invisível. Todos os outros têm direito ao acesso a esse conhecimento, você não. Se tivesse nessa plateia que eu estou me dirigindo um surdo, e eu não tenho intérprete para estar sinalizando essa minha fala, eu estou tratando como alguém invisível, ele não existe. Os outros têm acesso, ele não tem, né? Isso é o invisível, isso é o mundo do invisível e que às vezes permeia, e às vezes não, sempre permeia e dizem alguma coisa à nossa volta. Por que a gente está estudando essas questões? Porque eu tenho que ter claro que as pessoas precisam atender, né, essa diversidade. E a outra é o mesmo, né? Nós somos seres diferentes, mas somos absolutamente iguais, né? Um é alto, um é baixo, mas nossa essência é humana de todos, né? Então, eu vou fazer uma proposta agora, uma proposta para ser realizada, primeiro interativa e depois cada um vai fazer a sua produção. Eu quero que todo mundo levante da onde está sentado e se agrupem conforme a cor de suas roupas. Por exemplo, quem está com tonalidades de azul, nem que seja azul claro e azul escuro, fica todos juntos. Quem está com preto vai para um outro lado. Isso só a blusa. Quem está com blusa branca vai do outro lado. Quem está com a blusa amarela vai do outro lado, tá? Então, todo mundo levanta e se agrupem conforme a cor das suas blusas. Tá? Então, entenderam? Todo mundo está se movimentando. Eu gostaria que finalizassem para mim, porque eu não sei o que está acontecendo aí, tá? Levantar dos seus lugares e cada um se reunir num espaço em pé, conforme a semelhança de tonalidade das suas cores. De tonalidade não, perdão, de cor. Todo mundo que está com uma cor em comum, pode ser que um fique sozinho lá no canto. Eu gostaria que o tutor, o coordenador, quem estivesse junto, me avisasse se isso aconteceu. Pinhão, ok. Todo mundo agrupado. Prudentópolis, ok. Nova Tebas, ok. Eu esqueci de falar alguma coisa. Nesse agrupar, vocês levem uma folha e uma caneta, tá? Uma folha e uma caneta ou um lápis. Estejam com material para vocês fazerem algum tipo de registro. Voltem ao grupo de vocês. Ok? Tá. Agora, nesse grupo que vocês estão, percebam um ou outro e notem o que vocês têm em comum, tá? O que vocês têm em comum? Por exemplo, eu estou com a blusa que a gente já viu, com a mesma cor, mas eu uso anel e ela usa anel também. Eu tenho aliança e o outro tem aliança também. Desenhem todos esses elementos comuns. Eu estou de tênis e o outro está de tênis. Eu estou de bota e o outro está de bota. Mas só o que tem em comum nesse grupo que vocês estão. O que está absolutamente igual. Tá? Eu estou de calça jeans e o outro está de calça jeans. Desenhe a calça jeans. Ou só escreve a palavra calça jeans.
Ah, eu tenho cabelo comprido e o outro tem cabelo comprido. Ok? Agora localizem também em forma de desenho alguma coisa que seja absolutamente diferente entre vocês e essa pessoa, tá? Alguma coisa até étnica. Ah, ela é branca e eu sou negra. Ele é japonês, ela, né? Ele é japonês e eu sou, ele é oriental, eu sou ocidental. É, ele até pode ser coisas bem culturais, fala bastante, eu falo pouco. Coisas de identidade tragam de vocês e do outro, tá? Mas de cada um, por exemplo, eu sou assim e estou com pessoas. Uma né, essa pessoa. No meu grupo tem 5 pessoas, mas dessas 5 pessoas tem uma que é bem diferente de mim porque eu sou negra e ela é loira. Nesse grupo de 5 tem uma coisa bem diferente, que eu falo muito e a outra fala muito pouco. Tem uma pessoa que fala muito pouco. Então, localizem nesse grupo que vocês estão o que faz muita diferença. Escolham uma pessoa desse grupo e contorne a mão dessa pessoa aonde vocês estão, na ficha que vocês estão anotando tudo isso. Nem que isso passe por cima das palavras e de suas anotações. Tire o contorno dessa mão de uma pessoa. Tente não racionalizar muito, mas tirar um contorno aleatoriamente. Olha lá e diz, deixa aqui eu tirar o contorno da tua mão aqui. Pronto. O que a gente fez agora? E prestem bem atenção nisso, porque eu estou pedindo uma proposta de trabalho, eu vou pedir, eu acho que é no próximo módulo. E prestem bem atenção. Quero que vocês tenham isso como referência, tá? A gente precisa sempre de partir de um contexto artístico. Eu parti do Arthur Bispo do Rosário e vou retornar para ele, tá? Além do artista, eu estou fazendo aqui uma pesquisa de algumas coisas para que eu possa construir e depois nós não começamos a nossa produção ainda. Outra coisa que eu quero que vocês pesquisem nesse grupo que vocês estão. Quem tem celular, ligue a campainha do seu celular e vejam como que é essas batidas, qual que é mais parecida com a de vocês. Aí vocês desenham mais ou menos o modelo daquele celular que seja parecido com o celular de vocês. Vão ter que ligar e ver como que a campainha, quando ligam para vocês, que música toca. Vai ser uma barulheira aí na sala. Mas tentem ver nesse grupo que vocês estão, tá? Vamos lá?
Quem tem celular, obviamente, tá? Mas é raro quem não o tenha, né? Põe para tocar e veja que semelhanças que tem. Aí, viu a semelhança? Vocês vão fazer igual fizeram com a mão. Vão pegar o celular e vão tirar bem o contorno dele, olhar o desenho que ele tem e faz aquele desenho. Naquele celular que for o mais idêntico de vocês, ou mais diferente do de vocês. Um só celular que vocês vão copiar no trabalho de vocês. Feito. Tá? Isso tudo é a nossa pesquisa, tá? Eu trabalhei com a história, né? A gente trouxe um artista, eu trabalhei com determinadas poéticas, né? Eu tô ampliando o nosso contexto, mas agora eu estou trabalhando o conhecimento, eu estou pesquisando materiais, para eu fazer produção. Agora, vocês vão... O que nós teríamos para fazer online é isso. Agora, online não. Agora, aqui na conferência, é esse material que vocês têm. Agora, cada uma vai até um computador, tá? E no computador, vocês vão pesquisar Arthur Bispo do Rosário, tá? Vão pesquisar as obras, qualquer obra dele, tá? Tem inúmeras obras. Então, vocês vão ter que ir até um computador, baixar uma imagem, escolha uma imagem, e nessa imagem vocês vão se inspirar naquela produção dele, tá? E eu já falei para vocês como que é a produção, ele pegava materiais que ele dispunha, ele fazia materiais hospitalares, colocava palavras, e fazia a sua produção, né, com um objetivo. Vocês vão, inspirados numa obra do Arthur Bispo do Rosário, vão olhar várias obras dele, inspirados numa obra, e com esses materiais que vocês capturaram aí na sala, eu quero que vocês façam uma composição para mim. Então, tem que ter esses materiais, a mão, os objetos que escreveram podem ter palavras, o celular pode ter isso, mas tem que trazer também uma poética do Arthur Bispo do Rosário, tá? Ou seja, vocês vão, a partir desses elementos, e pode ter palavras no meio e tal, vocês vão fazer uma composição de vocês, inspiradas numa obra do Arthur Bispo do Rosário. E embaixo vocês vão falar sobre a obra do artista e o que ela tem a ver com o que vocês desenharam, tá? Então, por exemplo, mas o que celular tem a ver? Celular é uma coisa do meu cotidiano, eu convivo com isso, né? Assim como o bispo convivia, né? O bispo do Rosário, ele convivia com caixotes lá do hospital, com cestos do hospital, com os aventais dos enfermeiros, né? Era objeto do seu cotidiano. Ele, a partir daquilo, ele compôs e pensava muito nessa produção que seria o final, que ele tinha essa visão de que um dia ele ia acabar essa passagem, para essa passagem acontecer, ele teria um grande encontro, um grande final. Eu me encho de algumas coisas e a mão é exatamente para isso, não é minha mão, é a mão do outro. Mas o que está, né? O que a minha mão alcança e o que a minha mão não alcança, né? Quer dizer,
Nossa, eu amo de paixão meu filho, né, meus filhos, mas eles não estão presos, ela não alcança o destino que eles vão levar, né? Então são coisas que também a gente se povoa, é o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, e a gente constrói em cima disso e tem algumas inquietações, algumas ansiedades, tá? Então, Prudentópolis está pedindo para que seja disponível até domingo para postagem, para que seja. Ok, pode ser sim. Então, vocês deverão entregar esse trabalho na segunda-feira nos polos, tá? Ok? Aí, porque exige agora que vocês vão olhem uma obra, leiam sobre essa obra e façam uma relação com os materiais que vocês capturaram na sala, nessa atividade, porque nessa atividade eu tentei concretizar essas questões das diferenças e do igual, da inclusão das coisas e das exclusões, para daí vocês poderem construir alguma coisa, tá? Então, pode ser segunda-feira, tudo bem, Prudentópolis, ok? Pinhão, entenderam a proposta? Nova Tebas, Boiorê, legal. Pinhão, Boiorê e Lapa, falta me sinalizar. Boiorê eu acho que não está... Eu não tenho ali na minha relação Goiorê. Lapa tá ok. Goiorê acho que interrompeu a sinalização. Então, entendido, gente? Esse é o trabalho que vocês têm para fazer até segunda-feira, tá? Obrigado mais uma vez por esse nosso encontro. É bem legal, sabe? Eu estar entrando em contato com vocês, embora, né, o retorno não é descritivo.